E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Espaço Biociências. Sou o professor Guilherme Augusto e hoje vamos para mais uma videoaula aqui na nossa playlist de Anatomia e Fisiologia Humana. Mas antes, você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Poxa, se inscreva, dá essa ajuda aí para nós, já deixe seu like também, é super importante, porque o YouTube ele entende que vocês estão gostando do conteúdo e com isso mais pessoas terão acesso gratuitamente ao conteúdo aqui do canal. Beleza? Agora sem mais delongas, se vemos depois da vinheta. Bom, começando a nossa videoaula, vamos falar hoje sobre a epiderme, o qual vimos na aula anterior, e se não viu ainda, deixarei linkado aqui no canto superior do vídeo, onde vimos que a epiderme é a parte mais superficial e mais fina da pele. A epiderme é composto por um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Ah, Guilherme, o que é isso? Já vimos na aula de tecido epitelial, se não viu, dá uma olhada lá, mas basicamente é um tecido epitelial em várias camadas com formato pavimentoso, formado basicamente por queratina. Após vocês saberem dessa informação, vamos ver as 4 células principais que possuem na epiderme, que são os queratinócitos, melanócitos, macrófagos intraepidérmicos e as células táteis epiteliais. Começando então com os queratinócitos, que constituem ali cerca de 90% das células da epiderme e que produz basicamente a queratina. Então, queridos, reparem nessa imagem. Desde a camada basal até a camada mais superficial da epiderme é composta por queratinócito. Então, reparem que é dividido em 5 partes: a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa, camada lúcida e camada córnea. Então, todas essas camadas que vamos aprofundar daqui a pouquinho são queratinócitos que produzem basicamente queratina. Lembra-se que nas aulas anteriores vimos que a queratina é uma proteína bem rígida, que ajuda a proteger a pele de atrito, micro-organismo, calor, substâncias químicas nocivas à nossa pele, e também produz os grânulos lamelares, o qual vamos ver e falar dele daqui a pouquinho. A próxima célula que encontramos na epiderme são os melanócitos, que produz basicamente o pigmento de melanina. Queridos, podem reparar na imagem que os melanócitos eles têm essas projeções longas. Essas projeções elas se estendem pelo queratinócitos e passam grânulos de melanina para eles, contribuindo para a cor da nossa pele e também protegendo as demais estruturas da pele do raio ultravioleta. Então repare agora nessa outra imagem e repare ali os melanócitos aqui na membrana basal com as suas projeções entre os queratinócitos. Muito legal, né? Bom, a próxima célula que compõe a epiderme também são os macrófagos intraepidérmicos, ou podendo ser chamadas de células de Langerhans. Essas células elas são produzidas lá na medula óssea vermelha e ela se migra ali para a epiderme. E a sua principal função é ajudar as outras células do sistema imunológico a reconhecer o micro-organismo invasor e também destruí-lo ele. E vocês também podem reparar nessa imagem ali os macrófagos intraepidérmicos entre os queratinócitos na camada espinhosa. Bom, e por fim, as células táteis epidérmicas
ou também podem ser chamadas de células de Merkel. Essas células elas ficam localizadas na parte mais profunda da nossa pele, onde fica em contato com os processos achatados de um neurônio sensorial, que provém da derme. Nessa estrutura, o qual chamamos de disco tátil ou disco de Merkel, que vocês podem reparar aqui na imagem, tanto as células epiteliais táteis quanto o disco táteis estão associadas à sensação de toque. Agora repare nessa imagem das células epiteliais tátil na camada ali basal, se conectando com o disco tátil proveniente ali da derme. Bom, agora após vocês conhecerem todas as células da epiderme e as suas determinadas funções, localizações, vamos retornar na camadas de queratinócitos lá na epiderme. Queridos, vale ressaltar que em toda a nossa pele, exceto algumas partes como as pontas dos nossos dedos, a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés, elas vão ser constituídas em 4 camadas, sendo elas a camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea. Somente nas regiões das pontas dos dedos, palma das mãos e planta dos pés será constituída em 5 camadas, que aí são as camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e a camada córnea. Beleza? A camada basal, queridos, composta por apenas uma camada de queratinócitos em forma de cúbicos ou colunares, são conhecidas também como células germinativas. Ah, mas por que disso, Guilherme? Porque essas células, queridos, são células troncos, que estão em constante mitose, ou seja, em constante divisão celular de novos queratinócitos. E essa taxa de divisão celular que ocorre na camada basal são devidamente controlados geneticamente. Porém, ocorre um aumento da divisão celular somente em casos, por exemplo, de queimaduras, machucado, que a pele ali necessita de reconstruir aquele local. E por isso terá que ter um aumento ali mitótico na camada basal. Essas células, queridos, recém-formadas ali na camada basal, elas são empurradas lentamente para a superfície. Conforme essas células se movem de uma camada epidérmica para outra camada epidérmica, ou seja, ela vai se mover para a camada espinhosa, depois ela vai se mover para a camada granulosa, depois para a camada lúcida, se for, palma da mão ou planta dos pés, e a camada córnea. E conforme isso vai acontecendo, elas vão se achatando cada vez mais, produzindo e acumulando mais queratinas. E todo esse processo chamamos de processo de queratinização. Agora, reparem nessa imagem. A camada espinhosa, galerinha, consiste em 8 a 10 camadas, sendo as células nas camadas mais superficiais, elas são mais achatadinhas do que as de baixo, conforme vocês podem ver. Essa camada espinhosa, elas produzem uma queratina mais fibrosa do que a camada basal. E recebe esse nome de espinhosa porque quando observamos em um microscópio essa estrutura, parece ser estar coberta de vários espinhos. E nessa organização específica, essas células, elas são super importantes para a força e flexibilidade da pele. Já a camada granulosa, que recebe esse nome por conter grânulos de queratina e grânulos lamelares. Ah, o que é isso, grânulos lamelares, Guilherme? Os grânulos lamelares, galerinha, ele é revestido ali por uma membrana que irá se fundir com a membrana plasmática e ele libera uma secreção rica em lipídios, em gordura, que vai servir como se fosse ali um impermeabilizante,
que não deixa a entrada, por exemplo, de água, material estranhos e outras substâncias na nossa pele. E é nessa camada que a célula também começa a sofrer apoptose. Que é isso? É uma morte natural, programada e organizada da célula, mas isso falaremos em uma aula específica, tá bom, galerinha? Ah, mas por que isso ocorre, Guilherme? Porque por falta de nutrientes e oxigênio, galerinha. Lembra que todos os nutrientes e oxigênio que a epiderme necessita provém da derme. E a camada mais próxima da derme é a camada basal. E conforme as células elas são empurradas para cima, elas vão ficando mais distantes, né, do fornecimento de nutrientes e oxigênios pela derme. E por falta de nutrientes e oxigênio, que provém lá do vasos sanguíneos da dermis, elas acabam morrendo. E com isso formando a última camada de células que compõe a epiderme, que é basicamente a camada lúcida e a camada córnea. Ambas são camadas de células mortas, porém a camada lúcida, conforme já comentamos, ela contém uma queratina em membrana plasmática mais espessa e com isso ela fornece uma maior rigidez para regiões como das palmas das mãos e as plantas dos pés. E a camada córnea contém ali cerca de 25 a 30 camadas de queratinócitos. É a camada mais externa, né? A camada mais externa da nossa pele. E essa quantidade de camadas, né, de células mortas contribui ali para proteger o nosso organismo de invasões indesejadas de micro-organismos e até mesmo lesões. E essa foi a aula de epiderme de hoje. Espero muito ter ajudado de alguma forma vocês. Não esqueça, galerinha, de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal, dê aquele apoio para nós. Bom, galerinha, por hoje é só. Que Deus abençoe e ilumine o estudo de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima videoaula.